Olá, pessoal do Colégio Novo Milênio, do 9º ano. Pessoal, nós vamos ver agora sobre a unidade 3, do módulo 3 de vocês, tá? Começa aí na página 411 e nós vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas tensões e conflitos que tiveram aí no continente asiático, tá certo? O primeiro conflito que vocês vão ver aí é sobre o conflito árabe-israelense e também a questão palestina, tá? Ó, gente, ele começa falando onde fica a Palestina, né, fazendo a localização, para que vocês possam saber, né, onde fica e também como começou toda essa questão aí entre palestinos e judeus, tá bom? Aqui diz assim, ó, a Palestina é uma região localizada ao sul do Líbano, cercada a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a leste pela Jordânia e Síria. E a sudoeste faz fronteira com a península do Sinai, que fica no Egito. É muito importante do ponto de vista natural por ser rica em recursos hídricos, né? Ou seja, por ela ter uma abundância aí de rios, tá? Aí, ó, a questão palestina envolve o conflito entre povos judeus e árabes islâmicos. No caso, os povos judeus são de Israel, né? E os árabes islâmicos aí da região da Palestina. Aí, pois ambos reivindicam o território há muito tempo. Os judeus alegam ter direito ao território, já que ocupavam a região desde a antiguidade, mas foram expulsos pelos romanos em 70 depois de Cristo. No caso, gente, essa região aí era habitada pelos judeus, né? Na época aí, desde a antiguidade, a gente consegue observar a história aí dos povos hebreus, né? Na Bíblia, a Bíblia tem relatando aí a história desse povo, né? Toda a peregrinação que eles fizeram do Egito, né, até a terra que era considerada prometida, a terra santa, tá, dos judeus. E aí, no caso, esse povo foi expulso no ano de 70, né, pelos romanos, foram expulsos do seu território. Então, aí, quando aconteceu a diáspora, né, eles foram espalhados aí para vários outros territórios, né, tanto da Europa quanto da Ásia, como também da África, tá? Então, o povo judeu ele foi espalhado. E no caso, agora no século XX, né, o século passado, eles retornaram à terra, né, ao seu território original. Só que aí no caso já estava ocupado aí pelos palestinos, tá? Pelos árabes islâmicos, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, com a queda do Império Otomano, a região da Palestina passou a ser administrada pela Inglaterra, que apoiava o retorno dos judeus para a região, né? No caso, a Inglaterra era quem fazia, digamos que essa interligação, né? E os judeus, para voltar aí para esse território, né? Tiveram aí muitos conflitos com a Palestina. E no caso, esses conflitos acontecem até hoje, tá? Aqui diz assim, ó, denominado movimento sionista. O movimento sionista é a volta dos judeus à sua terra, tá? Aí, no entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, tá? Que o movimento pela criação do Estado de Israel ganhou força e os judeus que sobreviveram ao Holocausto retornaram para a região. Lembrando, gente, que na Segunda Guerra Mundial a gente teve aí a morte de mais de 6 milhões de judeus, viu? Os judeus aí eles foram mortos, né, pelo movimento nazista, tá? E aí, no caso, esses judeus que conseguiram sobreviver ao Holocausto retornaram aí à sua terra depois da Segunda Guerra Mundial, apoiados aí por alguns países e também apoiados pela ONU, tá certo? Para a criação do Estado de Israel. Aí diz assim, ó, diante do cenário, a ONU aprovou em 1947 a divisão da Palestina em um Estado judeu e outro árabe. No caso aí, a região que antes era ocupada apenas pela Palestina, né, foi dividida aí pela ONU para ficar uma parte de Israel e uma parte da Palestina, em 1947, tá? Que no caso a gente consegue acompanhar aí através desse primeiro mapa, né? 1947, ó, vocês vão ver aí que a gente tem a faixa de Gaza, né? Essa região menorzinha aí, laranja, tá? E outra região aí, ó, que no caso tá grafado de laranja também, que é a Cisjordânia, tá? Aí aqui diz assim, ó, no mapa. O plano da partilha ONU, a Assembleia Geral da ONU aprova plano para a partilha da Palestina, criação de Israel e Palestina. No caso, essa área aí roxa ficaria com o povo judeu, né?
E essa área aí laranja, incluindo a faixa de Gaza também, ficaria aí com o povo da Palestina, tá? Com os árabes. Aí aqui diz assim, ó. A divisão, porém, não foi igualitária. Israel, né, os judeus, ficou com a maior parte do território, o que desagradou os árabes, né, que já moravam aí. Para piorar a situação, em 1948, somente o Estado de Israel foi fundado. No caso, Israel foi reconhecido, né, como país, foi realmente fundado como o Estado de Israel, né, o Estado, quando a gente fala com E maiúsculo, é Estado-nação, tá certo? É um país. Aí, no caso, ele ficou com a maior parte aí, essa área roxa, né? E, no caso, a Palestina ficou com a menor parte, né? E Jerusalém, que é uma cidade considerada patrimônio da humanidade por ser a cidade santa de 3 religiões monoteístas, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, Jerusalém, não, apesar de ter território palestino aqui nesse mapa de 1947, ela não pertence apenas aos islâmicos, tá? Então, os islâmicos, né, o povo islâmico, tem a Jerusalém como cidade santa, mas ela também pertence aos judeus e aos cristãos. Aí aqui diz assim, ó, a divisão do território não foi aceita pelos povos islâmicos, fato que ocasionou inúmeras guerras na região, as quais possibilitaram que Israel aumentasse o seu território. Então, ó, como o povo árabe, né, islâmico não aceitou, né, essa divisão, Israel ter ficado com a maior parte aí sendo dividido pela ONU. Aí, no caso, esses conflitos só fez com que Israel aumentasse ainda mais o seu território, tá certo? Aí aqui, ó, em 2011, nós temos aí a faixa de Gaza, né, que é uma área aí que, no caso, Israel luta para ficar, né, com essa área aí da faixa de Gaza. Aí aqui diz assim, ó, desocupada por Israel em 2005, a região está sob o comando do grupo islâmico sunita Hamas. Foi parcialmente destruída por Israel no final de 2008. Aí, no caso, gente, a faixa de Gaza é um local aí, no caso, que tem muitos conflitos, né? Sofre muitos bombardeios, é uma região muito conflituosa por causa dessa questão Israel e Palestina, tá? Aí aqui diz assim, ó, temos aí na legenda a cidade palestina, né? Essas cidades aí que estão com esses pontinhos são as cidades palestinas. Aí temos aí os postos de fronteira, tá? E temos os assentamentos israelenses que foram evacuados, ou seja, desocupados aí em 2005, tá certo? Que aí, no caso, o grupo terrorista Hamas foi quem tomou aí, no caso, esse local, tá? Esse grupo islâmico, sunita. Aí aqui, ó, em 2011, nós temos outra situação aí, no caso, a situação já dessa outra parte aí, da Cisjordânia, tá? Aí aqui diz assim, ó, desde 1967, ocupada por Israel em vários trechos, é administrada pelo Partido Secular Fatah, tá? Aí a gente tem aí, ó, as cidades palestinas também. Aí temos assentamentos israelenses, que estavam aí na Cisjordânia, que também foram desocupados em 2005. Assentamentos israelenses, né, que no caso esses pontinhos vermelhos, ó, vocês estão vendo aí por quase toda a região. Aí temos Jerusalém, né, que é a cidade santa das 3 religiões. O muro construído, né, para tentar evitar invasões. E o muro projetado, tá? Que no caso aí fica na fronteira, principalmente na fronteira sul, ok? Aí aqui, gente, ó, na página 412, ele encerra essa questão palestina dizendo o seguinte: a luta dos islâmicos para formar um país e retomar os territórios perdidos para Israel com as guerras é chamada de questão palestina. O conflito na região está longe de terminar. Vários acordos de paz já foram discutidos, mas nenhum obteve êxito. Outro problema é a escassez de água, pois existem poucos recursos hídricos na área. Assim, a água é motivo de disputas. O território da Palestina é cortado pelas águas do Rio Jordão, alvo dos interesses dos judeus. Ó, a gente tem alguns rios, né, como por exemplo o Rio Jordão, que é um rio permanente, que pega aí a maior parte da Palestina. Israel, né, sofre aí com a escassez de água, mas conta com a tecnologia aí da dessalinização da água. Eles dessalinizam a água do mar
para o consumo, tá certo? Aí, ó, nós temos a questão aí do perfil topográfico, mostrando onde passa, né, o Rio Jordão. Aí, ó, temos Israel, Cisjordânia e a Jordânia, tá? Aí temos a Israel aí bem próximo ao mar Mediterrâneo, né, a planície costeira. Aí temos a Cisjordânia, ó, que é uma área bem mais alta, com 880 metros de altitude. Aí temos o Vale do Rio Jordão, aí entre a Cisjordânia e a Jordânia. E temos novamente a Jordânia aí com uma altitude, né, que chega aí a 1040 metros de altitude, tá certo? Aí aqui, ó, temos dizendo o seguinte: desde 1973, Israel ocupa territórios sírios, onde estão localizadas as nascentes do Rio Jordão. Como o território da Cisjordânia é o único acesso à água da região, os judeus não permitem a formação do Estado palestino, que é para poder a Palestina não barrar, né, essa questão aí da retirada mesmo de água de Israel, tá certo? Aí aqui diz assim, ó: além de enfrentar esses conflitos, a população da Palestina vive em péssimas condições, pois sua economia está à beira do colapso e é dependente da comunidade internacional. Então, ó, Israel, né, tem uma situação financeira econômica, né, na verdade, um pouco melhor, né, e a Palestina realmente está à beira de um colapso, né, já que eles vivem em uma situação muito ruim, tá? Gente, ó, nós vamos ter agora a invasão ao Afeganistão e a guerra ao Iraque. No caso, em 2001, né, no dia 11 de setembro de 2001, vocês sabem que a gente teve o ataque às Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos. Esse ataque às Torres Gêmeas, gente, deflagrou realmente uma verdadeira guerra ao terror, né? Antes, os ataques que ocorriam, né, a algumas questões aí, eram vistas mais como questões isoladas, né? E questões aí que, no caso, às vezes não tinham nem sequer explicação, mas não era considerado ataque terrorista. Depois dessa guerra aí, depois do 11 de setembro, foi realmente deflagrada essa guerra ao terror, né? Principalmente aí pelo presidente George W. Bush, né? Que realmente começou a fazer toda essa investida aí para acabar com alguns grupos terroristas e principalmente em invasões, né, aos países aí do Oriente Médio, tá bom? Aí temos aqui, ó: após os ataques às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, realizado por Osama Bin Laden em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a realizar uma guerra ao terror, em que o governo intitulou alguns países como pertencentes ao chamado Eixo do Mal. O Eixo do Mal, gente, é o Iraque, Irã e Coreia do Norte, né? Esses três países aí considerados o Eixo do Mal pelos Estados Unidos, tá bom? Aí aqui: segundo o governo do então presidente George W. Bush, eram países que ameaçavam a paz mundial. Em 2001, tropas estadunidenses invadiram o Afeganistão em busca dos líderes do grupo terrorista Al-Qaeda. Essa caça aos terroristas não teve êxito e a população afegã, que já enfrentava graves problemas sociais, sofreu com a guerra. Aí a gente tem a imagem aí ao lado, né, do ataque às Torres Gêmeas, tá? E aqui na página 413, nós temos aí, ó, algumas tropas estadunidenses no Afeganistão, né? Essa imagem aí de cima. E diz assim, ó: em 2011, Osama Bin Laden foi encontrado no Paquistão, onde estava escondido. O Afeganistão já tinha sido invadido em 1979 pela União Soviética, que tinha interesse em implantar o socialismo na região e combater o radicalismo islâmico. No entanto, nesse mesmo período, os radicais receberam a ajuda dos Estados Unidos, levando o país a uma guerra civil. Lembrando que guerra civil é uma guerra dentro do próprio país, tá? Não é uma guerra aí entre países, tá? É uma guerra dentro do próprio país. Em 1989, a União Soviética se retirou da região e o radicalismo islâmico tomou conta do país. Em 2003, ó, nós temos aí outra imagem com tropas estadunidenses na guerra do Iraque, tá? Aí em 2003, o governo estadunidense invadiu o Iraque, alegando que o país tinha armas de destruição em massa e que apoiava o terrorismo. Porém, essas armas nunca foram encontradas. No caso, os Estados Unidos
invadiu o Iraque para encontrar aí armamento nuclear, né? Eles acreditavam que eles tinham armamento nuclear e que, no caso, eles poderiam usar esse armamento a qualquer momento. Então, nessa invasão, né, nós tivemos aí a morte do ditador iraquiano, né, Saddam Hussein, que foi morto aí pelos Estados Unidos e que, inclusive, né, sua morte ela foi divulgada aí por todo o país, já que ele foi condenado à morte, né? E nós temos aqui, ó, o verdadeiro interesse dos Estados Unidos na região era o controle das reservas de petróleo. No mesmo ano, o ditador do Iraque, Saddam Hussein, foi capturado e condenado à morte pelos crimes cometidos, entre eles o genocídio de povos curdos, né, o povo que a gente chama que ocupa aí a parte do Kurdistão, que a gente também já viu, né? Em 2011, as tropas estadunidenses deixaram o Iraque. No caso, eles ficaram lá de 2003 até 2011, né? Ficaram aí esses 8 anos nessa verdadeira guerra, né? Que no caso aí, onde também os Estados Unidos começou a explorar algumas reservas de petróleo, tá certo? Aí nós temos aqui, gente, Primavera Árabe. Ó, Primavera Árabe, com certeza vocês já estudaram história, né? Se não foi o ano passado, foi esse ano, agora. E diz assim, a Primavera Árabe foi uma onda de protestos contra os regimes políticos autoritários nos países árabes do norte da África e do Oriente Médio. Gente, no caso, ó, foi uma sucessão, né, de reivindicações e de protestos realmente que teve em vários países que sofriam aí com digamos assim, não necessariamente um tipo de governo, mas uma forma ditatorial, uma forma aí no caso de exploração realmente do povo, né, que habitavam aí nesses países do Oriente Médio e também nos países do Norte da África. Então, em 2011, na Síria, né, a gente teve aí alguns protestos, no Egito também a gente teve alguns protestos que derrubaram aí o ditador. Então, esses protestos aí, essa massa, né, de protestos que ocorreram aí nesses países da África e do Oriente Médio, foi chamada de Primavera Árabe, tá? Aí aqui temos assim. Esse movimento teve início em 2011, quando a população começou a reivindicar melhores condições de vida e mais democracia. O estopim da revolta teve início na Tunísia, quando o jovem tunisiano Mohamed Bouazizi ateou fogo no próprio corpo. A partir de então, as manifestações atingiram vários países, como Egito, Líbia, Bahrein, Síria e Iêmen. Em alguns países, as ditaduras foram rapidamente derrubadas, como na Tunísia e no Egito, onde os ditadores deixaram o poder sem grandes resistências. Esses dois países realizaram eleições em 2011, de forma democrática, tá? Aí, no entanto, no Egito, o presidente eleito, Mohamed Morsi, foi derrubado do cargo em 2013 pelas Forças Armadas do país. No ano seguinte, Abdel Fattah al-Sisi foi eleito presidente, instalando o governo autoritário. Aí temos aqui, ó, um campo de refugiados sírios na Turquia, né? E aqui diz assim, na Líbia o governo de Muammar Gaddafi resistiu aos protestos, provocando intensa guerra civil, que teve fim com a intervenção da OTAN, que derrubou o governo. No Iêmen, o governo do ditador Abdullah Saleh resistiu aos protestos, criando um clima de tensão que teve fim em 2011, quando o ditador se afastou do poder. Aí a Síria ainda enfrenta os efeitos da Primavera Árabe, que provocou uma guerra civil no país, vitimando centenas de milhares de pessoas, né? No caso, na Síria, começou essa guerra civil em 2011 e até hoje ainda acontece, tá? Essa guerra civil ainda não acabou. E a gente tem aí como consequência dessas reivindicações e dessas guerras civis deflagradas a partir de 2011, a gente tem como consequência a questão dos refugiados, né? Nós temos refugiados aí por todo o mundo, que são vindos principalmente aí desses países que estão sofrendo com guerras, tá? No Oriente Médio e também na África, tá certo? Aqui, ó, nós temos um pouquinho sobre o Estado Islâmico, tá, gente? Aqui diz assim, ó, trata-se de um grupo terrorista atuante no Iraque e na Síria, que nasceu de um rompimento das relações com a Al-Qaeda. O objetivo do Estado Islâmico é um califado. Aí, ó, nós temos
definição de califado aqui do lado, ó. Sistema de governo que combina a liderança política e religiosa na figura do califa. Então, eles, no caso, fazem um sistema de governo onde a política e a religião andam juntas, né? E a pessoa que vai ser responsável aí por essa forma de governo é chamada de califa. Aí aqui, ó, o objetivo do Estado Islâmico é um califado no Oriente Médio, ou seja, unir todos os povos muçulmanos da região, implantando um governo baseado na Sharia, que são as leis islâmicas, tá? Aí, para conseguir atingir seus objetivos, o grupo realiza a Jihad, Guerra Santa, atentados terroristas que provocam medo e causam mortes de inocentes. Vários países do Oriente Médio e da Europa já foram vítimas dos ataques terroristas do grupo, como Síria, Iraque, França, Alemanha e Inglaterra. Além do terrorismo, o grupo realiza sequestros, estupros e execuções de minorias religiosas, principalmente de cristãos, tá? O Estado Islâmico, ele é completamente inimigo dos povos cristãos. E também, né, gente, ele faz aí atentados contra grupos minoritários, tá certo? A gente vai ter aí, no caso, vários ataques terroristas que a gente teve aí na história, né? A gente teve alguns atentados, como o Teatro Bataclan, lá em Paris, né? A gente teve outros atentados aí, como aquele que teve no show de Ariana Grande. Então, todos esses atentados aí são realizados por grupos terroristas. E alguns deles, né, são realmente reivindicados aí pelo Estado Islâmico, né, que toma aí responsabilidade na autoria dos ataques, tá? Aí temos aqui, ó, Guerra Civil na Síria, né, que é essa que a gente estava falando agora há pouco, que começou na Primavera Árabe, tá? Então, essa Primavera Árabe, que é essa sequência aí de conflitos, fez com que a gente tivesse essa guerra civil na Síria, que começou em 2011 e que até hoje não acabou, né? Aqui diz assim, ó. A Síria é um país asiático localizado no Oriente Médio, que faz fronteira com Israel, Turquia, Líbano, Iraque, Irã e Jordânia. Atualmente ainda enfrenta uma guerra civil entre as tropas do governo de Bashar al-Assad, que contam com o apoio do Irã e da Rússia, e os rebeldes que contam com o apoio da Turquia, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Aí temos aqui uma imagem, né, mostrando a destruição da cidade de Homs, na Síria. E aqui embaixo diz assim: o conflito entre os rebeldes e o governo provocou a morte de 353.900 pessoas até o mês de março de 2018. E milhares de desaparecidos. Aí esses dados aí é do Observatório Sírio de Direitos Humanos. Na página 415, continua dizendo o seguinte: a guerra civil também gerou migração forçada de sírios para outros países, cerca de 53% da população total, o que corresponde a 5,6 milhões de pessoas. Esses dados são da ONU de 2018. Aí a maioria dos sírios, cerca de 92%, vive como refugiados. Para você ver, né, a quantidade de pessoas que está como refugiado aí na Síria, 92% da população, né? E muitos deles não conseguem nem sequer ultrapassar a fronteira, né? Eles conseguem aí fazer peregrinações até a fronteira com o objetivo aí de tentar fugir, né, do país, mas muitos deles não conseguem nem sequer passar da fronteira, tá? Aí aqui, ó, temos a definição de refugiados aí do lado. Diz assim: povos forçados a migrar para outros países em virtude de perseguições religiosas, políticas, guerras, entre outros motivos. Aí temos aqui, ó, a maioria dos sírios, cerca de 92%, vive como refugiados no Líbano, na Turquia e na Jordânia. O restante migrou para países europeus e outras regiões do mundo, como o Brasil. No dia 13 de abril de 2018, os Estados Unidos, França e Reino Unido realizaram ataques contra a Síria, em resposta ao suposto ataque com armas químicas efetuado pelo governo de Bashar al-Assad contra alvos civis. Aí temos aí uma imagem do ataque à cidade de Damasco em abril de 2018, tá certo? Pessoal, ó, no próximo vídeo a gente vai continuar aí
falando sobre a independência da Índia, a questão aí da Caxemira e outros conflitos que a gente tem aí no continente asiático, tá certo? Então, bons estudos.